Então, vamos compartilhar aqui com vocês a aula de hoje. Talvez se reconhece aqui, né, pessoal? Deixa eu colocar aqui. Pessoal, estão vendo? Sim. Sim? Então tá bom. Então deixa eu só mudar esse ponteiro aqui, que é bom para dar uma arriscada. Então, pessoal, qualquer coisa, então podem me interromper. Se por acaso a internet aí estiver travando, vocês me avisem, que daí eu mudo aqui o sistema, né? Então, como eu falei para vocês, a gente vai tratar da climatologia e da meteorologia. Então, a gente começa com a meteorologia e depois passa para a climatologia. E vocês vão descobrir hoje a diferença entre um termo e o outro. Então, como eu falei para vocês, meu nome é Alexandre Teto, né? O e-mail está aqui, teto@ufpr.br. Esse é o telefone lá do gabinete para quando a gente voltar à atividade presencial. Então, olha lá. Ó. Quando a gente fala em meteorologia, em climatologia, na questão ambiental, a gente parte desse princípio, que a Terra está envolta por uma camada gasosa, chamada de atmosfera. Então, eu não vou voltar com vocês, né? Não vou fazer embora tenha um pouquinho disso no nosso livro, é um pouquinho do histórico da formação da atmosfera, né? Começando lá com uma atmosfera primitiva, né? Um ambiente muito mais quente, e essa atmosfera primitiva, ela evoluindo até o que a gente tem hoje, que é a nossa atmosfera. Então, se você for considerar lá no livro tem, né, uma referência, né, tanto a formação do universo, né, segundo Stephen Hawking, né, a gente teve o início do tempo e do espaço, quando a gente teve o Big Bang. Até para quem quiser aí, recomendo o livro dele, né, o Universo e uma Casca de Nós, para quem gosta mais de física. Eu sei que todos gostam de física, né, tem uma facilidade enorme com a física. Aí a gente vai trabalhar um pouquinho com a física aqui, né, e tentar facilitar ao máximo. Né? Mas, então, lá nesse livro Universo e uma Casca de Nós, do Stephen Hawking, ele fala um pouquinho do início do universo e das teorias físicas, né? A física teórica. E daí você vem de lá, né, com o desenvolvimento, né, ou com a evolução da atmosfera, com o que a gente tem hoje. Né? E hoje nós temos a atmosfera, onde nós temos aí as formas de vida, né? E onde ocorrem os fenômenos meteorológicos que interessam para a gente aqui. Então, eu coloquei 3 exemplos de fenômenos meteorológicos, tá? E a gente vai começar a falar desse daqui, ó. O que é esse daqui, pessoal? O número 1 aqui. Vai lá, pessoal, podem chutar, tá bom? Fiquem à Chuva? vontade. Hã? É chuva? Não, quase. Da onde que vem a chuva? Ah, das nuvens. Das nuvens. Muito bem. Então, você tem aí as nuvens. Né? Na realidade, essa daqui, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, nuvem, primeira coisa, a nuvem, o que é uma nuvem? Vocês já pensaram a respeito disso? Se eu pedisse para vocês hoje, definam uma nuvem, o que vocês poderiam dizer? Então, nuvem, daí começo agora, né, a questão da meteorologia, para vocês entenderem. Né? Então, nuvem nada mais é do que gotículas de água e ou
cristais de gelo em suspensão. Então, guardem isso, que a gente vai falar disso depois, lá na frente, quando a gente, né, estiver tratando de nuvens e de precipitação. Então, nuvem nada mais é do que gotículas de água e ou cristais de gelo em suspensão. Nesse caso específico aqui, a gente vai falar, né, vai reprisar isso lá na frente, é uma nuvem da família Cirrus. A família Cirrus é uma família de nuvens altas, e por ser alta, elas estão a uma temperatura mais baixa, então elas são formadas por cristais de gelo. Esse tipo de nuvem, ela não provoca chuva, mas elas são o prenúncio de mudança de tempo. Então, sempre que você observar a nuvem Cirrus no céu, a família Cirrus, é um indicativo de mudança no tempo. Bom? Segundo fenômeno, estamos aqui, ó. O que é isso daqui, pessoal? Raios. Raio, muito bem, né? É isso aí. Raio. E o que é as descargas elétricas, né? E os raios, eles vêm de qualquer nuvem? Não, não vêm de qualquer nuvem. Eles vêm de um tipo de nuvem específico, que é a nuvem do tipo CB, a nuvem chamada de cúmulo nimbus, tá? Nuvem do tipo CB. E essas nuvens são importantes porque por causa das descargas elétricas que elas provocam e por causa das, das chuvas mais intensas, além de você ter ventos mais intensos dentro desse tipo de nuvem. Então, é muito importante para a aviação, é muito importante para uma série de atividades, né? Por exemplo, se a gente tem pessoas trabalhando em fios de alta tensão, e existe uma tempestade chegando, essas pessoas precisam ser alertadas para interromper a manutenção do cabeamento. Então, existe hoje aqui no Paraná o CIMEPAR, não sei se vocês já ouviram falar, o CIMEPAR é que trata da meteorologia, que a gente vai ver meteorologia sinótica, que é a meteorologia que vai trabalhar com a previsão do tempo. Então, o que acontece? Quando está vindo uma chuva mais intensa, com descargas elétricas, e existem sensores que detectam essas descargas elétricas no solo, você alerta esses trabalhadores para que eles interrompam a manutenção, por exemplo, de cabeamento. Então, várias atividades, eu estou dando um exemplo aqui para vocês, mas várias atividades são influenciadas, né, pelas condições meteorológicas e que a gente vai dar exemplos aí diversos e exemplos na área florestal. E o 3 aqui, o que seria isso daqui, pessoal? Parece um furacão, mas pode ser aquelas coisas que chamam de mudança climática. Não, frente fria, né? Ah, não sei, É, professor. na realidade mas tá bom, você mandou bem aí, né? Então, é um furacão, né? Um ciclone, tá? Então, o ciclone, o que é? Uma região de baixa pressão atmosférica, onde você vai ter ali uma instabilidade atmosférica, tá? Então, você tem lá os ciclones, os furacões, né? Que se dão aí sobre os oceanos. Você tem os tornados que se formam sobre o ambiente terrestre. Bom, a gente não aborda muito, até em função do tempo, né, a questão da formação de ciclones e de tornados, e até porque a gente puxa um pouco mais, né, para a área florestal mesmo. Né? Então, qual que seria a influência das condições meteorológicas, das variáveis meteorológicas na atividade florestal? Então, continuando lá. Até o século XVIII, o que acontecia? Era tudo, tanto a meteorologia como a climatologia, elas estavam todas no mesmo, digamos, no mesmo balaio, né? Então, todos os trabalhos, todas as pesquisas, todos os todo o conhecimento, ele estava tudo agrupado, né? Então, meteorologia e climatologia. A partir do século XVIII,
em função até da evolução e da quantidade de informação, começou a ocorrer uma divisão entre as várias áreas da meteorologia. Então, você primeiro separou meteorologia da climatologia, né, e dentro dessas áreas você criou áreas específicas. Então, você tem lá meteorologia física, que estuda os processos físicos que ocorrem na atmosfera, como radiação, que a gente vai falar lá na frente, temperatura também, precipitação, evaporação, raios, entre outros. Meteorologia dinâmica, né? Estuda aí as forças que causam e mantêm os movimentos na atmosfera e as alterações causadas por eles. Meteorologia sinótica, que eu acabei de comentar com vocês, do pessoal do CIMEPAR. Então, estuda os fenômenos atmosféricos a partir de observações simultâneas de uma região com a finalidade de previsão do tempo. Então, só para vocês terem uma ideia, a previsão do tempo é difícil, ela é complicada de ser feita. Por quê? Porque você tem que pegar dados gerados no mundo. Né? E como que a gente obtém esses dados? A gente obtém esses dados de estações meteorológicas. Essas estações meteorológicas, existem estações meteorológicas convencionais, existem estações meteorológicas automáticas. Qual que é a diferença? As convencionais são aquelas que você precisa de uma pessoa para fazer a leitura. Então, você vai ter que ter uma pessoa que vai lá, vai ler o aparelho, vai ver quanto que ele está marcando, vai registrar aquele dado. E as estações automáticas, elas vão registrando continuamente esses dados. Tá? Então, você programa essa estação automática, ela vai coletando esses dados em um data logger, e depois você baixa esses dados lá no Excel e faz a análise que você quer. Então, imagine o seguinte, você tem que ter uma rede de estações meteorológicas pelo mundo. E essas redes meteorológicas, elas precisam ter um padrão. Né? Senão você está comparando coisas diferentes. Além disso, daí você pode falar assim, tá, mas professor, 30% só da Terra, né, é de ambiente terrestre. E os outros 70%, como que a gente faz o monitoramento? Então, existem navios que coletam esses dados, existem boias que são fixas no oceano, né, onde você tem uma profundidade ainda que você pode fixar essas boias com esses sensores. Existem boias que elas ficam móveis no oceano, né? Então, em função da profundidade, você não tem como fixar ela, então ela fica, né? Então você solta essa boia na região equatorial e você coleta essas boias lá nos polos. Existem aviões que encaminham esses dados também. E encaminha para onde? Então, por exemplo, aqui a gente tem a estação meteorológica ali no Centro Politécnico, que é uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia, que é responsável pela coleta de dados. Esses dados eles são coletados 3 vezes ao dia e eles são encaminhados para Brasília. De Brasília, eles são encaminhados para Washington. E de Washington, eles são disponibilizados para o mundo. Tá? E você precisa de supercomputadores para trabalhar todos esses dados. Então, a gente vai poder falar um pouquinho mais a respeito dessa questão. Tá bom? Meteorologia agrícola. Então, estuda as interações entre a atmosfera e as plantas e animais, destinados principalmente à alimentação. Meteorologia florestal, estamos aqui, pessoal. Tá? Então, olha lá, ó. Meteorologia florestal. Estuda as interações entre a atmosfera e plantas e animais associados às áreas de produção de madeira, né? Então, produção madeireira ou produtos não madeiráveis. E a diferença de climatologia. Climatologia estuda estatisticamente as variáveis meteorológicas e suas interrelações através de valores médios, frequências, variações e distribuição geográfica. E existem outras, claro, meteorologia aeronáutica, marítima, biometeorologia, micrometeorologia, né? Inclusive aqui quando a gente fala em micrometeorologia, né,
É importante separar, né? A gente tem micro, meso e macro. Então, você tem o microclima, o mesoclima e o macroclima. Então, quando a gente fala em macroclima, é o clima global. Né? Quando eu falo em microclima, eu estou falando ali, eu posso estar falando da temperatura de uma folha. Né? É microclima. Certo? Então, em torno daquela folha ali, você tem a formação de um microclima. Embaixo de uma árvore, você tem a formação de um microclima que pode ser estudado. Então, olha lá, conceituando, então, meteorologia. Então, o prefixo logia, o sufixo logia, significa estudo. Estudo do quê? Meteoro. Então, por quê? Porque meteoro era entendido como partículas que vinham do céu. Tá? Então, o estudo dessas de qualquer partícula que venha do céu era entendido como meteorologia. Então, é a ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na atmosfera. Ela está relacionada com os aspectos físico, dinâmico e químico da atmosfera e as interações entre eles e a superfície adjacente. A meteorologia está associada ao tempo. O que significa isso daqui, pessoal? Significa que quando eu pergunto como está o tempo hoje, eu estou me referindo à meteorologia. Tá? Está correto perguntar como está o tempo? Está corretíssimo. Então, como está o tempo hoje? Você vai responder com conhecimentos meteorológicos. Tá? Então, toda essa parte da meteorologia aí, né? Então, o que você vai falar ali? O tempo hoje, né? O que a gente espera para hoje? Uma mínima de 17 graus, uma máxima de 27 graus, né? A umidade relativa do ar está em 72%, né? Nós temos aí 10% de chance de chuva, tá? A pressão atmosférica hoje é de 1020 hectopascal, a visibilidade 9,7 quilômetros, né? Existe uma precipitação prevista aí de 0,4 centímetros, o vento ele é leste e está em torno de 11 quilômetros por hora, e a gente tem uma sensação térmica de 23 graus Celsius. Então, tudo isso, né, diz respeito à meteorologia. Então, quando eu falei para vocês que como que a gente faz a previsão? A gente coleta todos esses dados eles vão para supercomputadores que fazem eles são lançados em um modelo matemático, eles rodam esse modelo e a gente faz um corte, né? A gente pega um pedacinho ali de como que vai estar a meteorologia, como que vai estar o tempo aqui em Curitiba. Né? Mas para você saber como que vai estar o tempo aqui em Curitiba, eu preciso saber, né, como que está o tempo na Argentina, para eu saber, né, para eu poder te falar, né, te antecipar como que vai estar o tempo aqui, certo? Então, o que acontece? A meteorologia, então, é estado médio da atmosfera num certo período, em um determinado lugar. Utiliza, né, essas duas matérias aí predominantemente. Eu sei que todo mundo, ó, vou até fazer aqui para vocês, ó, ama física e matemática, né? Então, mas muito da física e da matemática vocês vão ver que na realidade, às vezes vocês vão ter dificuldade, vocês vão brigar muito mais com a calculadora, vocês vão brigar muito mais com a matemática básica do que propriamente com o que a gente vai estar trabalhando. Então, a gente vai dar uma reforçada nessa questão mais básica para vocês desenvolverem bem os exercícios que a gente vai ter para frente. Tá? E a climatologia? Então, mesma coisa, né? O sufixo logia significa estudo e clímato, né? Está relacionado, tá? ao tempo,
né, uma análise do tempo, uma síntese do tempo, ao longo de um período maior, que seria de 20 a 30 anos. Então, quando você pega os dados meteorológicos de 20 e 30 anos e faz uma análise deles, e, por exemplo, classifica, segundo o Köppen, o clima de Curitiba como CFB, né? Para você classificar o clima de Curitiba como CFB, você precisa aí de uma série histórica maior. Então, eu não posso pegar simplesmente um dia ou um ano e falar que eu trabalhei com dados climáticos. Você não trabalhou com dados climáticos, você trabalhou com dados meteorológicos. Então, o clima ele é mais extenso, é mais longo. Bom? E refere-se, então, às características do tempo baseado em observações contínuas durante um longo período. Então, usa mais a estatística. E a gente entra numa parte aí que é uma parte mais da história da meteorologia. A primeira referência que é feita à meteorologia, e é uma referência, digamos, contada, né? Isso não foi registrado, não é um livro, né? Por exemplo, Tales de Mileto não fez um livro a respeito disso, mas é uma história que é contada. Que o Tales de Mileto, lá 600 anos antes de Cristo, ele conseguiu prever uma produção muito grande de azeitona. E o que ele fez? Ele alugou todas as prensas de azeitona daquela região por um preço muito barato. E quando você teve essa grande produção de azeitonas, ele alugou para as pessoas interessadas, mas ganhando um determinado valor sobre essas prensas. E ele ganhou muito dinheiro na época. E conta a história que a ideia dele era provar que quem tem conhecimento pode, se quiser, ganhar dinheiro. Tá? A primeira referência escrita é atribuída a Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, uma obra chamada Climatologia Médica. Né? Então, lembrando que o Hipócrates é considerado aí o pai da medicina. A primeira obra específica daí vem de Aristóteles, 350 anos antes de Cristo, e é chamado de Meteorológico. Nessa obra, Aristóteles ele tratou de vários temas, como nuvens, chuva, neve, vento, granizo, trovão, furacões e fenômenos ópticos como arco-íris e halos. Embora algumas descrições sejam vagas assim, né, tem sua importância por ter sido a primeira obra específica e que abordou tantos fenômenos. Né? Só uma questão aqui para vocês, né? Então a gente já falou de vários aqui, né? Então, que vocês tenham entendimento, né? Nuvens que a gente vai tratar, chuva, neve, granizo, trovão, furacões, né? O que são halos, pessoal? Aí você vai falar assim, Eu acho que eu já... Hã? Pode falar. Não, eu ia falar que eu acho que eu já vi alguma coisa sobre isso, mas... É? Então, ó, você pode falar assim, a halo é um fenômeno óptico, muito bem, né? Então, o que acontece? Esses fenômenos ópticos, eles são formados pela dispersão da luz quando atravessam os cristais de água que estão em suspensão na atmosfera. Então, você tem uma formação que é o arco-íris, né, que todo mundo conhece, e os halos são aqueles contornos que se formam ao redor do Sol e da Lua quando você tem um determinado tipo de nuvem. Então, quando você tem uma nuvem que tem cristais de gelo, que tem a presença de cristais de gelo, a luz, quando passa por essa nuvem, ela sofre a dispersão e acaba ocorrendo a formação desses halos. Bom? Só para vocês saberem aí. Então, esse manuscrito foi intitulado Meteorológica porque, naquele tempo, qualquer partícula vinda da atmosfera ou que estivesse em suspensão na atmosfera era chamado de meteoro. Depois
Teofastos, 300 anos antes de Cristo, escreveu sobre ventos e indicadores do tempo. 300 anos antes de Cristo. O que aconteceu depois? Em função do cenário político, religioso da época, as pesquisas, as invenções, né, os trabalhos relacionados à meteorologia ficaram estagnadas por 2000 anos, sendo retomadas daí no Renascimento. Então, no Renascimento, com Leonardo da Vinci, em 1500, que desenvolveu o catavento. Então, a gente cabe aí um parênteses aí ao Leonardo da Vinci. Para quem quiser saber um pouco mais sobre ele, tem o livro do Fritjof Capra, que trata, ele é intitulado A Alma de Leonardo da Vinci, e ele conta um pouco da vida, né, e da obra do Leonardo da Vinci. Então, Leonardo da Vinci era aí, escultor, pintor, arquiteto, engenheiro, músico, anatomista, naturalista, matemático, inventor, astrônomo e filósofo. Né? Então, tem muitos trabalhos dele. Inclusive, vocês sabem que os trabalhos dele, os chamados códex, né, metade foi perdido. Então, no final das contas, a gente conhece metade da obra de Leonardo da Vinci, né? Então, uma estimativa aí de que metade foi perdida. Mas ele desenvolveu muita coisa interessante. Inclusive, esse livro ele é interessante porque ele mostra até onde, em termos de conhecimento, Leonardo da Vinci avançou. Então, o autor, ele descreve que inicialmente pensou que seria fácil, uma análise relativamente fácil de fazer. Mas, no final das contas, ele diz que em várias áreas ele teve que consultar especialistas para identificar o quanto Leonardo da Vinci avançou. Né? Para vocês terem uma ideia, uma das pinturas dele, chamada A Virgem do Rochedo, você consegue identificar, o pessoal da geologia consegue identificar várias formas de erosão ali, que foram retratadas, né? Do ponto de vista botânico, você tem algumas plantas ali que são endêmicas, então a gente pode identificar a região que aquele quadro foi pintado, inclusive a época que ele foi pintado, porque você tem algumas plantas ali floridas, né? Então, em função da fenologia, você consegue saber a época que o quadro foi pintado. Tá? Então, o detalhamento, a riqueza de detalhes era muito grande. Bom, continuando daí, então, Leonardo da Vinci, em 1500, ele desenvolveu o catavento, né? Só para mais um detalhe para vocês, a pessoa que é tida como a mais importante do primeiro milênio, obviamente, é Jesus Cristo, e do segundo milênio, muitas pessoas falam aí de Leonardo da Vinci, em função da obra dele, tá? Na sequência, nós tivemos aí Galileu, 1592, desenvolvendo o termômetro. Então, termômetro, o que é? Metro significa medida. Então, sempre que você tiver a terminação metro, significa medida. Termo, tá fácil aqui, né, pessoal? Começar fácil, né? Termo significa temperatura. Então, o aparelho que vai determinar a temperatura em um dado momento. Depois, um discípulo aí do Galileu, Castelli, ele desenvolveu em 1639 o pluviômetro. De novo aqui, ó, vocês observam o metro, que significa medida, plúvio significa chuva, precipitação. Então, um equipamento que vai me dar quanto choveu, né, ao longo de um dia, por exemplo. E depois, um discípulo dele, o Torricelli, em 1643, desenvolveu o barômetro, metro, medida, baro significa pressão. Inclusive, na próxima aula, a gente vai falar dessa experiência aqui, que é a experiência de Torricelli. Então, Torricelli, ele, com essa experiência, ele acabou desenvolvendo, de certa forma, o barômetro que é utilizado até hoje nas estações convencionais, que é o barômetro de mercúrio. Ele conseguiu determinar
o peso da atmosfera e na experiência dele ainda resultou num vácuo que é chamado, um vácuo parcial, que é chamado de vácuo torricelliano. Bom? Depois, na sequência, nós tivemos aí Duque de Toscana, 1650, instalou a primeira estação meteorológica. Então, notem que a primeira estação foi instalada em 1650. Então, nós temos dados meteorológicos, e daí para análises também climáticas, a partir de 1650. Antes disso, nós não temos dados obtidos de forma direta. E notem que o Duque de Toscana, ele instalou a primeira estação meteorológica. Tá? O que a gente precisa ter para a gente conhecer o clima, né, e os dados meteorológicos do planeta? A gente precisa ter uma rede de estações meteorológicas. Fahrenheit em 1714 e Celsius em 1736 desenvolveram as escalas de temperatura. Na terceira aula a gente vai falar de temperatura e a gente entra nas escalas aí de Fahrenheit e Celsius, inclusive daí a gente trabalha também com a escala Kelvin. Depois, em 1732, foi desenvolvido aí um pitot, né, desenvolveu um tubo de aspiração que determina a velocidade instantânea do vento, que é o chamado tubo de Pitot. E até hoje, pessoal, esse tubo de Pitot ele é utilizado. Então, se você olha a cabine de um avião, né, agora eu vou começar a desenhar aqui, ó, pessoal. Imagina a cabine de um avião aqui, ó. Tá? Aqui é onde fica lá o piloto. Aqui do lado, você tem como se fosse umas saídas, assim, né, um Lzinho, né, às vezes até mais aqui. Né? Esses tubos aqui, eles são os tubos de Pitot. Eles é que dão a velocidade do avião, a velocidade de subida, descida do avião. Então, eles estão acoplados a alguns instrumentos dentro da cabine do piloto. Hadley, em 1735, ele relacionou os ventos dominantes da Terra à rotação da Terra. Lambert, em 1769, iniciou a higrometria. Metria significa medida de. Higro significa umidade. Ele começou a observar, né, e começou a determinar, a analisar, né, a questão da umidade na atmosfera. Aí Six, em 1781, construiu o termômetro de máxima e mínima. O próprio nome já diz, né? Termômetro de máxima vai determinar a temperatura máxima ao longo de um período. Termômetro de mínima vai determinar a temperatura mínima. Esses termômetros ainda são utilizados hoje em estações convencionais. Então, você deixa lá o termômetro de máxima e mínima e todo dia você vai lá ver qual que foi a temperatura máxima e qual que foi a temperatura mínima. Saussure, em 1783, construiu o higrômetro de cabelo. Então, notem que Lambert, em 1769, iniciou a higrometria, e Saussure, em 1783, construiu o higrômetro de cabelo. O que é o higrômetro de cabelo? O higrômetro de cabelo, né, quando o pessoal toma banho, aí, principalmente as mulheres, o que acontece? Quando você molha o cabelo, ele fica maior, não fica maior? Então, o cabelo, ele tem um coeficiente de dilatação e de contração que está relacionado à umidade. Então, quanto maior for a umidade na atmosfera, mais longo fica o fio de cabelo. Quanto menor a umidade na atmosfera, mais curto fica aquele fio de cabelo. Ele aproveitou isso e acoplou fios de cabelo, né, e fio de cabelo loiro, em detalhe, né, em função ali do coeficiente de dilatação, acoplou isso a um equipamento. E esse equipamento ele vai registrar ali a umidade relativa naquele momento. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter uma umidade maior, né, e quando o cabelo dilata, corresponde a umidade maior. Quando a umidade diminui, o cabelo contrai, umidade menor. Tá bom? Beaufort, 1805, descreveu a escala de força de vento. Na realidade, Beaufort era da Marinha,
né? E observando o oceano, ele viu que o oceano ele ficava calmo e o vento ele estava praticamente zero. À medida que o vento ia aumentando, ele observava que as ondulações no mar também iam aumentando até chegar ao maremoto. E essa escala de Belfort, que é uma escala empírica, ela foi, digamos, adaptada para o meio terrestre. Então, a copa das árvores não se mexe, você tem vento zero. As folhas das árvores começam a se mexer. Aí você vai aumentando ali a escala de Belfort. Então, você tem uma noção da velocidade do vento em função do comportamento de árvore, de fumaça, de destelhamento de casas no ambiente terrestre. Então, quando a gente for falar de vento, eu vou mostrar para vocês essa escala de Belfort. August, em 1825, idealizou o chamado psicrômetro. Guardem bem esse nome, a gente vai falar do psicrômetro. O que é o psicrômetro? Vou desenhar aqui no cantinho, pessoal. É um aparelhinho que tem... Então, aqui é a base desse aparelho e você tem 2 termômetros acoplados aqui. Ó. Você tem um termômetro que é chamado de bulbo seco, tá? Que é um termômetro que vai determinar a temperatura do ar. É um termômetro, né, de mercúrio normal. Então, ele vai ficar registrando aqui a temperatura do ar. E o outro, ele é envolto aqui, ele é também um termômetro de mercúrio, mas em volta dele aqui tem um tecido que fica constantemente, você tem um recipiente de água aqui, ó, que vai ficar, ele mantém esse tecido molhado, tá? Então, você vai ter o chamado termômetro de bulbo, que é essa partezinha aqui seco, e termômetro de bulbo úmido. A diferença entre um e outro, né, sabendo essa diferença, a gente consegue determinar a umidade relativa do ar. Então, vocês vão aprender a calcular isso, né? Se o cenário se mantiver dessa forma, né, em termos de planejamento, a gente retoma as aulas daqui 2 semanas e a gente vai poder fazer uma práticazinha a respeito dessa determinação da umidade relativa, registro ali da temperatura do ar, né, velocidade do vento, sentido do vento e assim vai. E Bjerknes, em 1922, desenvolveu a teoria das frentes polares, essa teoria que fala da variação do tempo. Então, olha lá, ó. Qual que é a importância da meteorologia e da climatologia? De uma forma geral, pessoal. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas nós recebemos muita informação relacionada à meteorologia e à climatologia. Vou passar alguns exemplos para vocês, tá? Esse é bom, né, pessoal? A famosa Chuvitiba. E claro, né? Então você tem várias imagens aí que brincam, né, com a meteorologia, com a climatologia, mas tem aí também os avisos meteorológicos. Então, como eu falei para vocês, nós temos no Brasil o Instituto Nacional de Meteorologia, que é um dos sites que eu recomendo para vocês. O Instituto Nacional de Meteorologia é responsável no Brasil, e ele inclusive dá apoio para países vizinhos, para coletar esses dados, né, e disponibilizar esses dados, tá?
Então, existe uma forma de você se cadastrar, né, tanto digamos assim, nesses links que te dão aí esses avisos meteorológicos, né, da Defesa Civil e de outros. Né? Então, aí, como eu falei para vocês, o que acontece? Você coleta uma série de dados, esses dados eles são centralizados, né? São processados, aí você tem ali, roda o modelo, e o que o jornal vai fazer? Vai pegar aqueles dados e vai deixar ele bonitinho, né? Coloca aquelas nuvenzinhas, o solzinho onde tem solzinho, e indica lá a temperatura mínima, máxima e tal, tá? Outras informações aí, né? Então, nevou no deserto do Saara. Pode nevar no deserto do Saara? Sim, claro, né? O que você precisa ter para ter neve? Você precisa ter temperatura mais baixa e você precisa ter umidade, né? E a primeira vez que a neve cobre a região em 37 anos. Então, quer dizer que 37 anos atrás também teve neve, tá bom? E a importância da meteorologia e da climatologia florestal. Notem que até agora eu coloquei ali exemplos genéricos, né? Agora vamos trazer um pouquinho para a área florestal, para passar aí para vocês. Então, olha lá. Então, ao longo do curso, né, eu vou passar, talvez até adiantar algumas coisas que vocês vão ver no curso, vocês vão estar trabalhando com tudo isso daí. Então, quando vocês forem visitar um viveiro florestal, e vocês vão ter aí oportunidade de visitar um viveiro, né? Vocês têm lá a professora Dagmar, que trabalha nessa parte de viveiros, a professora Rosimeire, que trabalha, né, também um pouco nessa linha, o professor Alessandro, né, produção de mudas, a professora Giovana. Então, você tem vários aí, vocês vão ter a possibilidade de ter contato com o viveiro. Mas notem que em um viveiro, o que você vai ter? Você vai ter aspersores. Esses aspersores estão controlando o quê? Quantidade de umidade. Você vai ter essa tela aqui em cima, protegendo essas mudas, né, essas plantas, de, por exemplo, granizo, mas ao mesmo tempo mantendo uma temperatura mais alta internamente nessas estufas. Você vai ter em determinados ambientes o chamado sombrite, que diminui a quantidade de radiação que está chegando. Então, determinadas mudas precisam de sol, outras mudas precisam de um sombreamento inicial para se desenvolverem bem. Então, o controle interno aí de temperatura, de umidade, né? A questão da precipitação, né? Que é controlado por esses aspersores. Então, tudo isso, você tem aí um controle dentro de um viveiro florestal para você garantir o bom desenvolvimento da muda. Ah, mas e se molhar menos? Vocês sabem que se molhar menos, seca. Se molhar demais, vai apodrecer, né? Vai dar fungo, né? Então, notem a importância de você ter o monitoramento das condições para o bom desenvolvimento das plantas. Lembrando que temperatura e água são os fatores limitantes ao crescimento das plantas. E, só para lembrar para vocês, né, que o pessoal da PAI plantou uma muda, né, aqui um gerivá, a Ciagros romanzofiana. Né? O que acontece? Por que eu coloquei essa imagem aqui? Toda vez que você planta uma muda, você tem que manter essa muda, né? Então, você tem que tirar essa vegetação do lado aqui que está competindo com ela, que é chamado mato competição. Quanto maior for a temperatura e maior for a precipitação, mais rapidamente essa vegetação vai crescer. Então, de novo, correlacionando variáveis meteorológicas com a manutenção. Tá? Então, quer dizer, para você manter uma muda, você vai ter que mandar uma pessoa lá fazer uma roçada, fazer um coroamento. Isso está relacionado também ao custo de implantação e de manutenção, no caso de um plantio
pode ser um plantio nativo, vocês podem trabalhar com espécies nativas, uma restauração de área de preservação permanente, na beira do rio, ou pode ser um plantio comercial, plantio de pinos, plantio de eucaliptos, né? E da mesma forma, né? Você tem que fazer esse controle aí. Aqui, alguém sabe que espécies são essas aqui ou não? Alguém quer chutar? A segunda é seringueira, né? Eu acho. É seringueira, muito bem, né? Primeira, Essa aqui, seringueira, né? Tem até a pista aqui com os copinhos, né? Para coletar a seringa, né? A borracha, né? E essa daqui é café. Então, aqui é um plantio consorciado de seringueira com café. A gente pode fazer esse plantio comercial aqui em Curitiba? Não. Por que não pode? Porque nós temos um clima do tipo CFB, de acordo com Köppen. Tá? Então, depois eu vou ensinar para vocês as duas classificações climáticas, a de Köppen e a de Holdridge. Tá? Então, vamos pegar aqui Köppen como exemplo, CFB. Então, eu não posso plantar seringueira consorciado com café aqui, fazer um plantio comercial. Eu até posso plantar ela protegida. Né? Se ela estiver perto de uma construção e tal, você cria ali um microclima e ela vai se desenvolver. Mas plantio comercial não tenho como desenvolver aqui na região. Eu vou ter como desenvolver esse tipo de plantio na região norte do estado do Paraná, que é, né, esse caso aqui, essa foto foi tirada em Londrina, que já é um clima do tipo CFA. Aí nós vamos ver depois qual que é a diferença desse Azinho aqui para esse Bzinho aqui, tá bom? Questão de poda, né? Poda de árvore. Poda de árvore, ela, preferencialmente, ela deve ser feita, né? Ali no inverno, né? Comecinho da primavera. Por quê? Porque a cicatrização da espécie é melhor. Então, notem que está relacionado às condições do tempo. Exploração madeireira. A gente costuma dizer o seguinte, tem o pessoal da exploração e tem o pessoal da silvicultura. O pessoal da silvicultura adora quando chove. Por quê? Porque eles podem plantar. Né? E o pessoal da colheita detesta quando chove. Por quê? Porque não conseguem colher. Né? E uma preocupação é exatamente essa, né? Você tem que abastecer o pátio da empresa para que não falte madeira. E, ao mesmo tempo, você tem que plantar. Existem aí extremos que a gente vai pegar, vocês vão pegar na vida profissional de vocês, né? Você pega, por exemplo, lá no Maranhão, né? Ah, vou trabalhar na Suzano, uma ótima empresa florestal, né? Lá no Maranhão, onde eles fazem plantio, eles têm que fazer plantio à noite de eucalipto. Por quê? Porque durante o dia a temperatura do solo é tão alta que a muda acaba não resistindo. Então, em determinadas épocas do ano, eles optam por fazer plantio noturno. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí de como que é a atividade. Tá? Então, aqui, claro, voltando aqui, vamos falar de alguns, né, alguns professores aqui, vamos colocar, né, o professor Renato Robert, vocês vão ver um pouquinho aí dessa parte de colheita, né? Aqui, o professor Ricardo Klitsky, que trabalha com a parte de secagem de madeira. Então, vocês, em algumas empresas, vocês vão ter, digamos, as estufas de madeira, onde você coloca a madeira lá dentro e você vai controlando ao longo do tempo a temperatura e a umidade para que você tenha um produto de boa qualidade no final. Você não tenha defeitos naquela madeira. Essas estufas, elas possuem um controle como esse, onde você vai ter, olha lá, ó, bulbo úmido, bulbo seco. Opa, eu já vi isso daí, o professor já falou a respeito disso. Falei, são esses dois aqui que compõem o ciclômetro, né? Trabalha a umidade relativa. Aquecimento, opa, temperatura, vaporização, umidade relativa, ventilação,
Então, notem que a gente está trabalhando, né, dentro de uma estufa. Para a secagem da madeira, você tem curvas, né, que você vai seguindo ali para a secagem dessas madeiras, mas você tem o controle das variáveis meteorológicas, em um ambiente controlado ali. Algumas empresas, alguns de vocês vão sair e vão trabalhar aí no interior, por exemplo, atendendo consultorias madeireiras menores. E essas madeireiras não vão ter estufas de secagem, mas elas vão fazer secagem desse tipo, secagem ao ar livre. Então, aqui é secagem para caixaria, né, de frutas. Eles fazem, existem vários métodos de empilhamento, isso vocês vão ver, né, com o pessoal da tecnologia, né, nas disciplinas da tecnologia da madeira. Então, existem métodos de empilhamento, e alguns mais, outros menos eficientes, mas independentemente do método de empilhamento, você vai ter aí as variáveis meteorológicas ajudando na secagem. Então, se chover demais, aí claro que vai complicar a secagem. Agora, se eu tiver uma temperatura ideal, uma velocidade de vento boa, umidade relativa um pouco mais baixa, né, a secagem da madeira se dá rapidamente. Incêndios florestais. É uma disciplina que vocês vão ter com o professor Batista. Né? Os incêndios florestais, o que acontece? Quanto maior for a temperatura, quanto menor for a umidade relativa, né? E quanto maior for o período de estiagem, que está relacionado aqui à precipitação, maior a possibilidade de você ter ocorrência de incêndio. Aliado a isso, quanto maior for a velocidade do vento, maior a dificuldade que você vai ter de controlar esses incêndios. Tá? Então, para isso, vocês vão ver lá com o professor Batista, tanto a questão da prevenção como a questão do combate aos incêndios florestais. Aqui nos últimos 2 anos aí, vocês viram exemplos aí na região amazônica, Pantanal, aqui no próprio estado do Paraná, tá? E inclusive aqui em países vizinhos, né? Aqui uma torre de observação, vocês têm essa torre de observação ali no Cifloma, né? Então, quando vocês passam ali, onde tem aquele local ali do centro acadêmico, ao lado vocês têm uma torre dessas, que vocês vão subir, vão ver o funcionamento dela, e ela serve para detectar incêndios florestais. Agora, obviamente que a eficiência dessa torre vai estar relacionada à visibilidade atmosférica. Então, como eu falei para vocês, né? Hoje eu falei para vocês que a visibilidade aí está em torno de 9,7 quilômetros. Então, essa visibilidade ela é registrada lá na estação meteorológica por um observador. Então, ele já tem pontos, né, distantes que ele conhece, e com isso ele consegue estimar a visibilidade. Então, a eficiência de uma torre de observação está relacionada, né, a uma das coisas é a visibilidade. Questão de erosão. Então, a erosão se intensifica quando você tem muita precipitação e você tem acesso de veículos a essas áreas. Né? E a manutenção de estradas é algo complicado, é algo caro de ser feito. Então, nesse caso aqui, é uma unidade de conservação, uma floresta nacional. Qual que é a recomendação? Que quando chove demais, você simplesmente limite o acesso dos visitantes para determinadas áreas, para evitar, né, se for o caso aí, essa intensificação da erosão e a necessidade de manutenção de estrada. Um outro exemplo para vocês isso daqui é um plantio na Finlândia. Esse plantio aqui tem 80 anos, pessoal. Essa árvore aqui tem 80 anos. Tá? Essa mesma árvore aqui no Brasil teria 20 anos. Então, o que acontece? Já tem uma questão cultural aí. No Brasil, a gente pode plantar para a gente mesmo colher. Na Finlândia, a pessoa planta para o neto dele colher. Por quê? Porque se o crescimento, o incremento corrente anual de uma árvore é menor lá,
consequentemente, o ciclo de rotação vai ser maior. Então, é outra questão, né, e que mostra por que na década de 90, os anos 2000, muitas empresas de fora investiram no Brasil. Então, você teve várias empresas, Suécia, chilena, né, da Finlândia, que vieram para o Brasil por quê? Porque o Brasil tem espaço territorial e tem uma condição climática, radiação favorável ao cultivo florestal, tá? Às atividades florestais. Então, por isso que, estrategicamente, eles investiram no Brasil. Energia eólica, né? Então, tanto a energia eólica como a energia solar, elas têm crescido nos últimos anos. Claro que tem que melhorar, né? Por exemplo, a energia eólica, quais são os problemas? Problema 1 está aqui, ó, gerador, a poluição sonora, né, resultante aqui desse gerador. Segundo, essas pás aqui. Então, o que acontece? Principalmente para aves. A ave, ela faz um voo reto do voo de uma ave. Então, ocorre um impacto aí de mortalidade de aves em função disso. Alguns parques eólicos que foram instalados na região nordeste do Brasil, inicialmente foi visto como um ganho para a população, porque eles estavam ganhando um certo dinheiro, né, por estar alugando, né, arrendando aquele espaço. Eles viram que, ao longo do tempo, isso não foi benéfico, porque eles começaram a ter problemas, né, problemas com a criação deles, problemas mesmo sociais ali, né? Então, embora seja uma energia muito interessante, tanto a energia eólica como a energia solar e outras, né? A energia dos oceanos, das ondas, né? Mas aqui, para a gente focar nessas duas aí que estão mais relacionadas à disciplina, né? A energia solar e a energia eólica tem muito ainda tanto para crescer como para melhorar. Aqui, o consórcio de animais, no caso você tem aí criação de charolês, de animais com a vegetação. O que acontece? Quando você coloca um gado no pasto, e esse pasto você não tem sombreamento, você diminui o chamado conforto animal, que o pessoal da veterinária fala bastante, trabalha bastante, né? Não só na pecuária, mas criação de aves e outras. Então, o conforto animal hoje é muito importante. E uma das formas de você dar um conforto animal melhor é associando a pecuária, por exemplo, com árvores. Então, você tem o chamado sistema agropastoril, sistema silvipastoril, né? Ou como o pessoal da Embrapa chama, né? Integração Lavoura Pecuária Floresta, ILPF. Então, você tem os SAFs, Sistemas Agroflorestais, ou vocês têm aí os ILPFs. Então, há uma possibilidade de crescimento grande desses tipos de sistema, porque você, além de manter, assim, digamos, por mais tempo, o pasto em uma boa condição, no caso de estiagem, você tem o conforto animal e você tem uma renda extra, que é a exploração da madeira. Formação de geada, que é um fenômeno meteorológico, e aqui chamado nevoeiro de condensação, que a gente vai falar depois. Então, tanto a formação da geada, vocês vão entender a questão da geada, como que ela se forma, e depois o nevoeiro de evaporação. Atividades como todas as atividades, na realidade, relacionadas ao turismo ecológico, ou ecoturismo, elas estão condicionadas a uma boa condição, né? Condição do tempo.
Então, você precisa ter uma temperatura adequada, uma umidade relativa boa, né? Às vezes não ter precipitação em função da segurança dos turistas. Então, nesse caso aqui, eu coloquei um exemplo para vocês de arvorismo, ou também chamado de arborismo. Essa atividade ela começou lá na Costa Rica, com pesquisadores que analisavam o dossel da floresta, né? E isso acabou sendo adaptado para que as pessoas pudessem fazer essa atividade. Fenologia das plantas, a perda de folhas, a floração, a frutificação, e daí entram aí os engenheiros florestais, a coleta de sementes, né? Elas estão correlacionadas a algumas variáveis meteorológicas. Tá? Há várias pesquisas que estudam essa correlação. Então, às vezes, a espécie vai ter uma correlação maior com temperatura mínima, às vezes com precipitação, às vezes com temperatura máxima, às vezes com umidade relativa, né? Mas existe essa relação aí. E exemplos daí de aplicações já da climatologia. Aí se pergunta assim, tá, mas além de eu saber do tempo, qual que é a importância da climatologia? Então, para saber, como eu falei para vocês lá do café e da seringueira, aonde que eu posso, de forma comercial, implantar uma cultura. Eu coloquei 3 exemplos aqui para vocês. Primeiro, uma cultura tropical, que é a banana. O que acontece com a banana? Ela precisa de temperatura alta, ela não tolera temperaturas mais baixas. Então, notem que ela vai ser plantada aqui predominantemente na região norte do estado do Paraná. Quando você pega uma cultura subtropical, o abacate, que já tolera uma temperatura um pouco mais baixa, você tem uma região maior aqui, ó, tá? Que ela tolera, que ela pode ser plantada. Inclusive, pessoal, para quem não sabe, nenhum profissional ainda adotou realmente o abacate, ou adotou, por exemplo, o nosso pecan. Né? Então, por exemplo, se você pergunta assim, quem que trabalha com pinos? Quem trabalha com pinos é engenheiro florestal. Quem trabalha com pêssego? Quem trabalha meio nesse limbo. Da mesma forma, nós pecan. E que abacate tem um poder alimentício muito grande, muito interessante. Né? Então, é importante a gente adotar essa espécie. Da mesma forma, outra árvore, que é a noz pecan, que tem trabalhos muito interessantes na região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Né? Então, hoje, no Brasil, se eu não estou enganado, é o terceiro que mais produz noz pecan no mundo, né? E para pães, para uma série né, de produtos aí. Então, é outra espécie que é bacana de a gente trabalhar. Por outro lado, né, e voltando aqui, se eu pego uma espécie temperada, maçã, olha como muda completamente, né? A área de plantio dela é exatamente o contrário aqui. Aí você pergunta, mas por que é o contrário? Porque a maçã, para ela florescer e frutificar, ela precisa de N horas de frio. Então, ela tem que ser plantada nessa região aqui. Tá? Existe um trabalho, olha aqui, pessoal, o ano disso daqui, 1985. Tá? Existe esse trabalho, que é um trabalho de referência da Embrapa Florestas, que definiu as regiões bioclimáticas do Paraná. Eles fizeram esse trabalho tanto para o estado do Paraná como para o estado de Santa Catarina. E esse trabalho talvez ainda vocês consigam encontrar na internet para baixar, eu recomendo a vocês, porque ele descreve características dessas várias espécies, não só essas que eu coloquei aqui, mas tem lá, por exemplo, bracatinga, araucária, erva mate, uma série de espécies, e ele diz o seguinte, aonde que eu posso fazer um plantio comercial, né? Aonde que ela não é recomendado o plantio, e onde que eu posso fazer os chamados plantios de comprovação, para ver se ela pode, naquela região, ser plantada ou não.
Notem que, para isso, estou considerando apenas e tão somente o aspecto de clima. Vocês sabem que para uma árvore crescer, para ela se desenvolver, você tem uma questão ali de solo. A gente não está abordando aqui. Tá? Então, solos, vocês veem lá, né? Mas é importante você conciliar esses dois. Então, por exemplo, não adianta eu plantar, eu pegar aqui, vamos pegar um exemplo aqui, eu posso plantar na região bioclimática 1, Eucaliptus dune. Aí eu pego essa região aqui, né, dos Campos Gerais, né, e vou plantar Eucaliptus dune. Opa, a região dos Campos Gerais, a região dos campos, é um neossolo litólico, quer dizer, um solo recente, é um solo que tem pouca profundidade. O que vai acontecer com o eucalipto? Ele não vai se desenvolver. Ponto. Então, mesmo sendo uma região, né, com um clima propício ao desenvolvimento do eucalipto, ele não vai, porque ele precisa de solo profundo, e ali não é solo profundo. Mas eu posso plantar? Pode plantar um pinus. O pinus ele não exige solo profundo. Claro que não vai ter um crescimento, né, como um solo profundo, né, com características, né, mais apropriadas, mas vai se desenvolver, tá certo? Então, notem que essa publicação da Embrapa aqui, né, então imagine o seguinte, eu me formei e fui trabalhar em Irati, né? Fui trabalhar em Irati, estou lá na prefeitura de Irati, o pessoal me liga e pergunta o seguinte, eu gostaria de plantar eucaliptos grandes aqui em Irati, eu tenho algumas propriedades aqui em Inácio Martins. Você conhecendo um pouquinho a região, você vai falar, poxa, Inácio Martins é frio pra caramba. O que vai acontecer? Você vai plantar eucaliptos grandes, que é de uma região 6, que é de uma região quente. Aqui, você vai falar para ele, não plante. Tá? O que eu recomendo para você plantar aqui? Eucaliptus dune. Eucaliptus recomendado para a serraria. Tá certo? Então tem que se pensar um pouquinho nessa questão de uso, nessa questão de solo, nessa questão de clima. E agora a gente entra numa outra questão, que é a parte das mudanças climáticas. Mas antes eu vou fazer um intervalinho com vocês, tá? Vamos fazer um intervalinho de 10 minutinhos, porque eu já falei demais aqui, né? Então vamos fazer só 10 minutinhos para dar tempo de eu falar um pouquinho de mudanças climáticas para vocês. Gostaria de falar para vocês, para pensarem um pouquinho a respeito de mudanças climáticas. E daí a gente volta para falar sobre isso. Tá bom, pessoal? Então agora 9h41, 9h51 a gente está de volta. Certo? Tá certo. Até já, pessoal.
Pessoal, voltando. Todos aí? Sim ou não? Estou aqui, professor. Ah, então tá bom. Então, vamos fazer chamada. Só a Rafaela que respondeu. Então, vai lá. Adam. Tem um pessoal Aqui, respondendo no chat, professor. Ó, o Adam tá aí. André. André. André, deixa eu ver se está no chat aqui. Não está no chat. Henrique. O André respondeu no chat, professor. Ah, beleza. Tá lá, André. Vi aqui. Henrique, Cauana. Cauê. A tô aqui, Cauana tá aí, né? tô aqui, professor. Cauê tá aí também. Rafaela já respondeu. Rafaela Celine respondeu. Rafaela Pires. Aí. Tô aqui, professor. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Eu ontem fiquei com dúvida no seu nome, Rafaela, porque você me mandou mensagem e tinha só um pontinho lá. Eu adicionei o seu contato lá com um pontinho no WhatsApp. Ai, desculpa, eu vou mudar lá. Não tem problema. Agora tá salvo lá já. Rebeca, tá por aí? Oi, tô aqui sim. Aí. Robson. Aqui, professor. Joy. Stephanie. Aqui, professor. Tá bom. Tainá. Tainá já Presente. respondeu ali. Tá, joia. O Wellington também respondeu lá, né? Sim. Então tá, joia. Então vamos continuar. Pessoal, vocês estão vendo a apresentação, é isso? Deixa eu voltar aqui. Estão vendo a apresentação, né? Isso, tá na parte de mudanças climáticas. Então, vamos lá. Mudanças climáticas, pessoal. Eu vou passar para vocês algumas informações, mas assim, porque já que vocês vão trabalhar com a questão ambiental, volta e meia vocês vão se deparar com alguns temas. Tá? Então, aquela coisa assim, você vai de passarinho, que embaixo do pinus não cresce nada, que o eucalipto seca a água, né? Coisas desse tipo, certo? E daí o que interfere mais aqui na disciplina é a questão das mudanças climáticas. Eu vou passar para vocês algumas informações, a visão mais ou menos que eu tenho a respeito do tema, para vocês irem formando a opinião de vocês. É importante sempre essa questão da criticidade, né? Vocês receberem uma informação, vocês, muito hoje do que se recebe na mídia é muito dramático, né? E se faz isso para se vender mais, claro, para se chamar atenção, né? Então a gente tem que ir muito mais no aspecto técnico, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de passar para vocês, isso daqui está num livro do IOAD, chamado Introdução à Climatologia nos Trópicos, que as causas das oscilações do clima. Então, primeira coisa, o clima, ele sempre variou e sempre vai variar. Tá? Então, a temperatura às vezes vai aumentar, a temperatura às vezes vai baixar. Tá? E às vezes ela vai permanecer constante ao longo de um determinado período. Mas quais são as causas dessas oscilações no clima? Então, primeiro, nós temos causas astronômicas. Tá? Eu vou falar para vocês de cada uma delas. Nós temos causas naturais e nós temos causas antropogênicas. Gênica, origem, antropo, homem. Então, nós, de certa forma, somos culpados pelas causas, né, pelas mudanças no clima? Somos. Nós temos uma parcela de culpa e de responsabilidade. Mas vocês vão ver que
existem questões que são maiores do que a gente. Tá certo? Então, vamos lá. Quando eu falo em causa astronômica, não vai ser objetivo aqui aprofundar essa análise, mas mostrar para vocês que existem causas que são astronômicas, né? Tinha um professor da geologia chamado Bigarella, já falecido, que ele gostava muito, né, de mostrar isso daqui. E ele mostrava o seguinte, que ao longo do tempo, a excentricidade da órbita da Terra, ela se altera. E ela se altera de praticamente elíptica para uma forma mais circular. E isso ocorre a cada 100 mil anos. Aí você vai perguntar, tá, mas qual que é a influência disso? Qual que é, né? Imagine o seguinte, se a Terra estiver aqui, ela vai receber uma quantidade menor de radiação. Nós vamos falar de radiação lá na frente, as leis da radiação, tá? E vocês vão entender um pouco melhor isso. Então, claro que a quantidade de radiação que chega aqui é diferente da quantidade de radiação que chega aqui em um outro momento. Então, quer dizer, quando você tem a mudança da órbita da Terra ao redor do Sol, você tem uma mudança na quantidade de radiação que está chegando. Isso, consequentemente, vai fazer com que a gente tenha uma mudança na temperatura. Tá? E o que acontece? Você mudando a temperatura, você muda os outros parâmetros. Então, quando você muda a temperatura, quando você mexe na radiação, você está mexendo na umidade atmosférica, você está mexendo nas regiões de alta e baixa pressão, você está mexendo nos ventos, né? Então, a radiação ela acaba interferindo ou influenciando todas as demais. Eu vou falar de mais uma aqui, só para complementar. Obliquidade do eixo da Terra. Vocês vão ver que hoje nós temos a gente vai falar na próxima aula, nós temos uma determinada inclinação do eixo da Terra. O que acontece? Essa inclinação faz com que uma determinada quantidade de radiação chegue até aqui, uma quantidade de radiação chegue até aqui. E se eu mudasse esse ângulo aqui? Se eu diminuísse esse ângulo? A quantidade de radiação que vai chegar vai ser diferente. Claro que isso vai fazer com que eu tenha uma mudança no clima daquele local. E essa periodicidade dessa oscilação entre essa obliquidade, essa inclinação que tem na Terra, ela se dá a cada 41 mil anos. Tá? Precessão dos equinócios aqui, né? Então, ao longo do tempo, os equinócios aqui, eles vão se modificando, isso a cada 21 mil anos. O que eu gostaria que vocês guardassem disso daqui? Que existem causas astronômicas que vão fazer com que o clima do planeta ele se altere. Para quem quiser pesquisar um pouquinho mais a respeito disso, tem um matemático russo chamado Milankovitch. O Milankovitch, ele teve uma sacada muito bacana, que ele fez um estudo dessas oscilações do clima no planeta, e ele comparou isso com as eras glaciais. E você teve uma correlação muito boa. Né? Então, os chamados ciclos de Milankovitch. Tá? Para quem quiser aí aprofundar o estudo, pode ler um pouquinho sobre esse matemático russo. E aqui um detalhe, né, para vocês terem, não sei se todos têm essa noção, do tamanho relativo da Terra em relação ao Sol. Então, quando a gente fala em uma erupção solar, a gente está falando disso daqui. Ó. Né? Então, notem o tamanho do Sol em relação à Terra.
Existem alguns pesquisadores na região ali de Ponta Grossa que eles trabalham muito mais, eles fazem correlação de erupções solares com a questão de produtividade agrícola. E eles têm uma correlação muito interessante disso. Tá? Então, como curiosidade aí para vocês. Então, tem estudos relacionados a isso. Né? Comportamento do Sol, as manchas solares, erupções solares, com a produtividade ou crescimento de plantas. Aqui, para vocês terem uma ideia de uma projeção que foi feita aí há alguns anos, né? Já dá para atualizar, inclusive, da questão das erupções solares. Então, a tendência das erupções solares era de diminuição. Se a tendência é de diminuição, consequentemente, a quantidade de energia que está chegando ao planeta iria diminuir. Tá? Então, muito se falava no passado, quando a questão do IPCC, você já deve ter ouvido falar do IPCC, né? O IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, né? E que falava no aquecimento global. Então, esse é um lado da moeda. Existe também o chamado NIPCC, tá? Que tem também um site e tem uma série de publicações dizendo que não é bem assim. Tá? Então, a gente precisa ter essa ponderação e saber, assim, como engenheiros florestais, aonde que a gente tem que atuar, certo? Causas naturais, também nós não temos, em primeiro momento, controle sobre algumas delas. Por exemplo, erupções vulcânicas. Temos controle sobre erupções vulcânicas? Não, né? Mas aí você pode perguntar, mas qual que é a interferência das erupções vulcânicas? Uma erupção vulcânica, ela corresponde à emissão de milhares de veículos. A erupção vulcânica, quando ela ocorre, a fumaça dela, aquele material particulado dela, ele chega na estratosfera. Ele vai permanecer na estratosfera por um bom período, ali de alguns anos, diminuindo a temperatura do planeta. Então, a radiação que chega até o planeta, parte dela vai ser absorvida nessa camada, parte dela vai ser refletida e somente parte vai ser transmitida. Então, a erupção vulcânica é um aspecto que a gente tem que considerar quando a gente fala em mudança no clima. Por quê? Porque você está emitindo uma determinada quantidade de material particulado para a estratosfera, que vai interferir na entrada de energia, e ao mesmo tempo você está emitindo ali, está liberando uma determinada quantidade de material com uma temperatura mais alta, que consequentemente vai alterar pelo menos aquele microambiente. Inclusive, vocês, para quem acompanhou aí nos jornais, essa última erupção vulcânica, né, para vocês terem uma ideia, quando ocorreu a erupção vulcânica, ocorreu ali um deslocamento, né, de ar, e esse deslocamento de ar, ele interferiu na pressão atmosférica aqui no Brasil. Então, você teve um pico, né? Se vocês baixarem os dados do INEMET, você vai observar um pico na pressão atmosférica naquele instante em que essa onda onda de choque atingiu o Brasil, atingiu a estação meteorológica. Então, você teve ali uma alteração na pressão atmosférica em função da erupção vulcânica. Terremotos. O que acontece com o terremoto? Terremoto é o movimento das placas tectônicas. Aí você, movimento, eu vi lá em física, o que acontece? Você tem, nesse caso, uma modificação, né? Energia cinética, energia de movimento, se transformando em energia sonora e energia térmica. Quando você tem o movimento, você tem o atrito, você tem energia térmica sendo liberada. Então, influencia também. E os oceanos? Os oceanos eu vou falar aqui mais para frente para vocês.
Então, uma simples erupção vulcânica pode afetar mais o clima que anos de atividades humanas, além de alterar o ambiente de várias formas, né? Altera o ambiente por quê? Porque você tem um material aqui que é liberado, esses vapores aqui, você tem concentrações de enxofre, né, que vão fazer com que nesse ambiente você tenha mais chuva ácida. Então, várias espécies nos arredores de locais onde você tem erupção, elas são plantas que têm uma adaptação a esse ambiente. Então, folhas mais grossas, né, para proteger exatamente desse pH mais baixo da chuva. Os terremotos transmitem grande quantidade de energia para a atmosfera, como eu falei para vocês. A energia cinética do terremoto se transformando em energia térmica e energia sonora. Os oceanos apresentam maior importância na variação do clima do que os continentes. Primeiro, por quê? Por causa da escala. 70% praticamente do mundo, do planeta, são oceanos. Então, é uma questão de escala. Segunda coisa, por quê? Por causa do Czinho. Esse Czinho aqui vocês viram lá na física. É chamado calor específico. O que o calor específico faz? Vamos pegar aqui esse exemplo aqui do oceano e daquela ilha que está ali, ó. A radiação que chega aqui, ela vai esquentar lentamente a água e depois de aquecida essa água, ela vai perder essa energia lentamente. Qual que é a consequência disso? A amplitude térmica vai ser menor. O que é amplitude térmica? É a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Ao contrário daquela ilha ali. Aquela ilha ali, ela vai ser aquecida, ela vai absorver rapidamente, vai aumentar mais rapidamente a temperatura e ela vai perder mais rapidamente essa energia. É só você pensar na praia. Na praia, se você vai de manhãzinha na praia, a areia está geladinha. Você vai 1 hora depois, a areia já está quente. Por quê? Porque o calor específico da areia é pequeno. Então, o que acontece? Esquenta rápido e esfria rápido. A água não. Ela esquenta devagar e ela esfria devagar. Então, essa é a importância do oceano. Tá? Então, o oceano ele tem um efeito regulador sobre o clima. Tanto é que se você pega 2 cidades, uma na beira do oceano, tá? E outra lá no interior, você vai ver que aqui a amplitude térmica vai ser menor. E aqui a amplitude térmica vai ser maior. Então, você vai ter verões mais quentes e invernos mais frios. E aqui você vai ter verões mais amenos e invernos também mais amenos. E atividades antropogênicas, né? As atividades antrópicas aí, né? E a nossa parte na culpa, digamos, das mudanças do clima. E um detalhe, né? Antigamente o IPCC falava em aquecimento global. Hoje ele não fala mais em aquecimento global, ele fala mais em mudança climática. Então, primeiro, atividades industriais. As atividades industriais interferem no clima? Sim, interferem, claro. Né? Você tem liberação. Você tem primeiro mudança no uso do solo. Você tira uma floresta e constrói uma indústria. Só por isso você já está mudando ali o microclima daquele ambiente. E você emite determinadas substâncias para a atmosfera. Queima de combustíveis fósseis interfere? Interfere. Desmatamento interfere? Claro. Queima de biomassa? Sim. E uma coisa que pouca gente fala é a urbanização. Urbanização interfere? Claro que interfere. Imagine aqui Curitiba, a gente está aqui, ó. A gente alterou todo esse solo aqui. Então, claro que a gente interferiu no clima de Curitiba, né? E, além disso, a gente interfere no entorno. Por quê? Porque no entorno você tem que ter uma série de plantios para abastecer Curitiba. Certo?
Então, a urbanização é tida hoje como uma das principais causas de perda de biodiversidade no planeta. Tá? Essa questão do crescimento urbano. E aí o engenheiro florestal entra. Por quê? Porque ele vai entrar ali e vai trabalhar com arborização urbana, que vocês vão ver com a professora Daniela. A gente vai entrar com unidades de conservação, tá? Criação de unidades de conservação, de parques, de reservas biológicas, né, que é uma disciplina hoje complementar, uma disciplina optativa, que eu que dou. Tá? Então, é uma outra solução aí que o engenheiro florestal pode entrar. Bom? O transporte é responsável por praticamente 1/3 das emissões humanas. Tá? Existe estratégia para isso? Existe, né? A mudança aí, por exemplo, você tem uma empresa aí, a Tesla, que é uma empresa que criou uma bateria e para provar que aquela bateria era boa, colocou um carro em cima da bateria, né? E que pretende substituir os combustíveis fósseis. E daí sim, substituindo os combustíveis fósseis, a gente tem uma melhoria da qualidade do ambiente. Para mostrar para vocês que o tempo, o clima, ele varia ao longo do tempo, esse gráfico aqui eu acho muito interessante, porque ele mostra exatamente isso. Né? Primeira coisa, esse gráfico aqui, ele mostra a situação da Groenlândia. Né? Groenlândia vem de Greenland, significa terra verde. Então, notem que hoje o pessoal está preocupado porque a Groenlândia está descongelando. Tá, mas ela já foi, né, descongelada no passado. Então, mais ou menos nos anos 800, a Groenlândia não tinha gelo. Aí o que aconteceu? Você teve uma queda de temperatura, né? Ficou gelo lá na Groenlândia, agora está aumentando de novo a temperatura. E o pessoal está voltando a criar gado lá na Groenlândia. Então, notem que na época onde você tinha uma temperatura maior, os vikings chegaram na Groenlândia. Quando a temperatura começou a cair, acabou a colonização viking na Groenlândia. Aí você teve essa era, a pequena era do gelo, e agora você tem aumento de temperatura novamente. Então, notem que a Groenlândia, Greenland, era verde no passado e está voltando a ser verde. Então, são ciclos. Sempre que você tem aí nos jornais um evento mais extremo, eles vão falar o seguinte, né? Como aquele exemplo do deserto do Saara. Uma chuva como essa não acontece há 20 anos. Então, quer dizer que há 20 anos você teve uma chuva como essa. E antes, provavelmente, há 20 anos, há 30 anos, você teve uma anterior a essa. Então, a gente tem que pensar nisso, que o clima, né, como diria um professor, ele fala que o clima, a constante do clima é variar. Bom? E isso se traduz nas capas da Time. Claro que a ideia o que é? Vender, né? A ideia é chamar atenção. Então, em 1945, estamos aí morrendo de calor, né? Em 77 estamos morrendo de frio e agora, né, nos anos 2006, né, o urso lá que ficou famoso, né, que os ursos estavam perdendo os seus ambientes. De forma paralela a isso, e daí uma coisa que a gente não tem informação ainda, é o seguinte, imagine que a estação meteorológica de São Paulo tenha sido instalada, né, nessa época. Só que dessa época aqui, o que acontece? Eu coloco um termômetro aqui, eu vou ter uma condição aqui que ele vai representar. Só que notem que ao longo do tempo essa condição ela mudou. O que está acontecendo? Esse termômetro que está aqui, ele está representando essa condição que está aqui. Nós não temos hoje ainda resposta para me mostrar
qual que é o efeito da urbanização. Então, quando eu traço um gráfico ao longo do tempo da temperatura, né, digamos que eu tenho uma linha de tendência que mostra isso daqui. Aí você, nossa, ó, a temperatura está aumentando ao longo do tempo. Tá, mas essa temperatura aqui, qual que foi o efeito da urbanização? Eu não sei. Eu não tenho como tirar esse efeito daqui. Então, se eu tivesse como tirar, de repente a temperatura estaria assim. Estaria estável ao longo do tempo, ou estaria assim, estaria diminuindo. Então, isso é uma informação que a gente precisa ter e as pesquisas precisam caminhar nesse sentido. Mas, fato é que nas cidades nós temos as chamadas ilhas de calor. Então, onde você mudou, alterou o uso do solo, você tem essas ilhas de calor, você tem extremos de temperatura, por exemplo, né? E você tem dentro das áreas urbanas as ilhas chamadas ilhas de frescor, que daí entram as unidades de conservação, as áreas verdes. E daí a gente precisa trabalhar muito nessa linha de planejamento do crescimento das cidades. As cidades não vão deixar de crescer. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que traçar uma estratégia para entrar nesse processo e propor medidas que melhorem a qualidade de vida da população, né? E promovam um clima melhor. Tá? Então, a gente precisa pensar que a Terra é o planeta água. Né? E uma coisa que a gente precisa trabalhar e que é estratégico é a água. Né? E, infelizmente, hoje a gente não trata a água como deveria. Então, ela vem sendo poluída constantemente e o riozinho vai para o rio maior, que vai para o rio maior ainda, e que tudo vai para o oceano. Os oceanos hoje absorvem praticamente 50% do CO2 produzido pelas atividades humanas, e essa capacidade de CO2 tem reduzido. A gente tem que monitorar isso daqui. Essa redução aí da capacidade do oceano absorver, por meio das algas, o CO2 ao longo do tempo. Então, onde estão as verdadeiras ameaças, né? A poluição dos corpos de água, sobretudo os oceanos. Os oceanos, então, como eu falei para vocês, cobrem mais de 70% da superfície terrestre, o que resulta em uma maior influência na regulação do clima do que os continentes. A poluição dos oceanos afeta o albedo, a absorção de CO2 e a produção de O2. O que é albedo? Albedo é a quantidade de energia que é refletida por uma superfície quando essa superfície é iluminada pelo sol. Então, o que acontece? A água, ela reflete uma determinada quantidade de energia. Quando eu acabo poluindo essa água aqui, essa energia aqui, ela diminui. Então, tem um maior aquecimento do oceano. Então, a poluição dos oceanos afeta o albedo, a absorção de CO2 e, consequentemente, a produção de O2. Nós temos no oceano correntes marítimas que fazem com que essa poluição ela se concentre. No maior oceano que nós temos, que é o Oceano Pacífico, essa, digamos, ilha de lixo, chamada de Plastic Island, né? Se vocês procurarem na internet vocês vão ver, ela hoje é do tamanho praticamente da Índia. Então, claro que isso muda o albedo e isso preocupa bastante. Aonde que nós entramos nisso? Reciclagem, sustentabilidade, educação ambiental e por aí vai. Então, essa ilha, ela continua até o momento a crescer. Além disso, nós temos aí contaminação dos oceanos, né, por óleo e outros produtos químicos. Agora, voltando aqui para falar um pouquinho com vocês. Aí, pessoal, estamos de volta. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Queria deixar para vocês claro o seguinte.
Plantar uma árvore é importante? Sim, né? É importante. Eu vou mudar o clima do mundo plantando uma árvore? Não. Eu não vou mudar o clima do mundo plantando uma árvore. Mas eu vou mudar o microclima que vocês viram nessa aula. Tá? Então, ali embaixo daquela árvore, eu vou estar mudando a temperatura, eu vou estar mudando a umidade relativa, eu vou estar mudando o vento. Né? Então, isso mostra a importância do plantio de uma árvore. Tá? Então, a gente tem que saber, a gente tem que ter uma noção de escala. Tá? Então, como eu falei para vocês, se eu abrir um rio, né, hoje se discute aqui em Curitiba a abertura de rios. Esses rios que foram canalizados no passado, a ideia é que esses rios eles sejam abertos e sejam formados como se fossem parques lineares. Quando você expõe essa água, o que, que você está fazendo? Você está expondo ali também a possibilidade de você diminuir a amplitude térmica e de você aumentar a umidade relativa do ar. Quer dizer, você está melhorando a sensação térmica da população. Né? Agora, abrindo esse rio e possibilitando esse parque linear, que é um exemplo que já tem, né, no Japão, por exemplo, eu estou mudando o clima do planeta? Não. Mas eu estou mudando o microclima. Eu estou melhorando a qualidade de vida da população que mora ali no entorno. E, além disso, eu estou proporcionando uma alternativa de recreação. Eu gostaria que vocês pensassem um pouco disso, né? Começassem a aprofundar também os estudos em relação a isso, porque, sim, vão perguntar para vocês em algum momento qual que é a opinião de vocês, tá? E é bom que vocês tenham, né? E tragam, né? Se quiserem, a qualquer momento, trazer elementos. Ó, professor, eu li essa matéria aqui, né? E eu acho que está certo. Né? O que você acha? Tá? Então, fiquem à vontade para trazer, porque eu acho bacana essa troca aí de ideias, né, de informações. Tá? Eu vou procurar, dentro do possível também, mandar ali, de forma complementar, algumas reportagens para o grupo da disciplina, para que vocês tenham algumas informações adicionais aí. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade aí para perguntar. Sem dúvidas? Por enquanto não, professor. Eu fiquei mais em dúvida da parte que você falou sobre as nuvens, o tipo de nuvem, mas eu acho que isso o senhor vai explicar mais para frente, né? Isso, né? Posso até dar uma resumidinha aqui, né? Então, eu falei de uma nuvem que é a família Cirrus, que são nuvens altas, né? Então, essas nuvens altas, assim, vocês vão ver que tem nuvens altas, médias, baixas e nuvens de desenvolvimento vertical. Né? As nuvens altas são essa família Cirrus. Nós vamos ter outras daí, né? Estratos, acúmulos. Tá? Mas a gente vai ter uma aula específica só sobre nuvens. Eu vou apresentar as nuvens e vou até falar para vocês o seguinte, ó, peguem aí essas fotinhos, quando estiverem aí fora, passeando, deem uma olhadinha para o céu, né, e identifiquem a nuvem. Né? Isso é bacana para vocês treinarem. Às vezes, vocês vão observar que existe mais de um tipo de nuvem no céu. E às vezes as nuvens estão em transformação, então vocês não vão, dentro daquela classificação, vocês não vão conseguir encontrar uma classificação propícia para ela, né? Porque elas estão em transformação. Mas é bacana vocês terem uma noção disso e terem uma noção do que ela indica. Né? Se ela indica mudança de tempo, né? Como eu falei para vocês lá no início, quando você tiver relâmpago, quando você tiver trovão, quando você tiver raio, né, pode ter certeza que ali naquele ambiente você tem uma nuvem do tipo cumulonimbus, que é uma nuvem de desenvolvimento vertical. Né? Para quem assistiu Up, Altas Aventuras, vocês viram lá, né, que eles... Tá certo? Mas a gente vai ter uma aula específica daí sobre nuvens, precipitação, condensação, e vocês vão entender melhor isso. Tá?
Mais alguma dúvida, pessoal? Não, tranquilo? Então, eu vou fazer o seguinte, vamos encerrar aqui a nossa aulinha, eu vou parar a gravação, né? Desejar para vocês aí um ótimo restinho de semana, né? E bons estudos, tá bom?